Olá, meus queridos estudantes do oitavo ano do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. Estamos juntos aí nessa quarentena, nesse período de isolamento. E dando continuidade ao primeiro vídeo, eu quero antecipar com vocês a nossa aula dessa semana que vai compreender de 12 de abril por diante, né? 12 a 17 de abril. O tema dessa nossa aula é liberdade de ser diferente. Liberdade de ser diferente. Esse é um tema muito complicado, porque às vezes há uma cultura de classificação e determinação das pessoas. Nós, seres humanos, apesar de sermos diferentes uns dos outros, saiba que não existe ninguém igual a você, nunca houve alguém igual a você e nunca vai existir. Somos seres únicos. Para aqueles que têm fé, para nós que temos uma crença, nós acreditamos que somos criados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Somos chamados à vida. E nessa vocação, nesse chamado, Deus nos deu características múltiplas. Podemos até ter pessoas parecidas conosco, como tem o caso dos gêmeos, mas é apenas uma aparência física. A nossa identidade, o nosso comportamento é completamente diferente. E isso aí é um grande desafio, a arte de viver com as diferenças. Nós somos seres que gostamos de viver de forma unidas, de forma comunitária. Nós gostamos de grupo, nós vivemos em grupo, nós temos essa característica de abraçar, de estar junto com os amigos. O melhor lugar é junto com as pessoas que amamos. E como então conviver quando nós temos que nos relacionar com aqueles que são diferentes? Com aqueles que têm uma aparência diferente que a nossa, que talvez usem piercing, brinco, usam um cabelo diferente, uma roupa diferente, uma linguagem, uma gíria diferente, torce para o time diferente, gosta de músicas completamente opostas, música que às vezes eu detesto. Como é que é conviver com essa diversidade? Isso é uma arte, isso é um desafio que nós precisamos refletir, porque nós precisamos manter uma unidade sem perder a nossa individualidade. Nesse capítulo, Liberdade de Ser Diferente, eu quero ler para vocês e lembrar pequenos trechos do autor Fernando Savater. Ele nos faz pensar e refletir na seguinte questão: a coisa começa a complicar quando temos que aceitar o diferente, o estranho ou o estrangeiro, o imigrante. Afinal, nós seres humanos somos animais gregários e por isso gostamos de viver em rebanho, ou seja, entre pessoas semelhantes a nós. Viver em rebanho é como viver em espelhos. O que ele quer dizer com isso? O espelho é aquele que reflete a nossa imagem. Então nós gostamos de conviver com pessoas que ao falar alguma coisa ela aceita, ela não discorda, e aí mora o perigo das amizades, né? Às vezes a pessoa, para ser aceita, ele acaba não sendo coerente ou verdadeiro com seus princípios. Acontece muito com o adolescente. Ele, para ser aceito num grupo, ele às vezes esquece ou deixa de lado a sua educação familiar, a sua educação religiosa, e começa a ter atitudes ou comportamentos que traem essa orientação familiar, essa orientação religiosa, e até mesmo trai aquilo que ele acredita que é o ideal, que é o comportamento correto. Mas na fragilidade e ao mesmo tempo no desejo de ser aceito pelo grupo de amigos, ele acaba excluindo e perdendo esses valores. Savater continua: mas de repente chega alguém que não pertence ao nosso clã, que tem um cheiro ou uma cor diferente e que soa de outro modo. Então, o animal gregário, somos nós que gostamos do rebanho, que há dentro de nós,
que assunta e desconfia, sente-se em perigo, acha que está sendo invadido. Em resumo, tornando-se agressivos e perigosos. Essa relação como diferente é uma reflexão filosófica, mas também uma reflexão da nossa religiosidade. Lembrando que todas as tradições religiosas nos convidam à unidade, ao respeito às diferenças. Não é mesmo? Se nós pegarmos aqui líderes como Mahatma Gandhi, esse hindu que dizia amar todas as pessoas e acolhia a diversidade religiosa, porque para ele, no hinduísmo, no período em que ele estava vivo e lutando pelos seus ideais, o importante para Mahatma Gandhi era libertar a Índia do domínio da Inglaterra. Então, para ele, todos eram irmãos, todos eram semelhantes, filhos de Deus, independente da cultura religiosa. Podemos lembrar com muito carinho e amor de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo acolhia a diversidade. Como que ele buscava, naqueles que eram julgados pelos judeus e excluídos, ele tratava com carinho e amor. Podemos lembrar várias citações, junto aos samaritanos, por exemplo, em que Jesus, ele não atendia esse critério judaico, né? Mas ele acolhia os doentes, os que eram excluídos da sociedade, os leprosos. Jesus dava exemplo de acolhida da diversidade. Ele não perdia a sua individualidade, mas ele abraçava a diversidade. Meus amigos, nesse capítulo, a liberdade de ser diferente, vocês vão ter alguns exercícios da página 20 na página 21. Façam os exercícios, são questões simples e que vale a pena essa reflexão, tá bom? Um bom trabalho para vocês.